Olá, esse é um dos vídeos que nós vamos discutir as questões. Então, o que que acontece? A partir desse momento, eu dividi as questões, eu dividi as explicações em relação aos conteúdos e os vídeos de questões para que a gente pudesse focar a nossa energia, a nossa atenção para cada uma das situações. Então, primeiro a gente estuda o conteúdo, assiste o vídeo, lê o material e depois a gente acessa a análise de 2, 3, 4 questões, se for o caso, conforme elas aparecem, nas bancas diversas que nós vamos analisar, tá bom? Então, aqui, hoje, para começar, tenho aqui algumas questões em relação à LDB, Lei de Diretrizes e Bases, da Educação Nacional, a 9394 de 1996. Já expliquei anteriormente que eu falo que a LDB, junto com a Constituição e junto com o ECA, é a tríade da legislação federal em relação à educação, que a gente precisa estudar. Focando nessas três, elas dão um norte para as demais legislações vigentes e até mesmo as alterações que cada uma delas sofreram. Então, bora lá falar um pouquinho sobre essas questões e um pouquinho do que a gente está discutindo aqui hoje. Então, eu sou Bianca Torres, diretora de escola, professora da rede estadual e diretora na rede municipal. Vou dividir aqui um pouquinho com vocês o que a Progredir SP tem feito em relação a curso preparatório e que eu posso estar aí trabalhando com vocês nesses cursos de pré-edital. Hoje, nós estamos aqui com essa discussão. Então, vamos observar aí alguns pontos que são de vital importância na hora que estamos estudando, e eu vou destacar aqui para vocês estes pontos. Então, trocas que podem confundir o candidato, dar destaque. Então, vamos observar que trocas que podem confundir a questão do candidato. Só tirei aqui o comentário, senão ficava muito ruim para vocês. Troca do direito público subjetivo, trocam por objetivo. Então, essa definição de que a educação, que o ensino obrigatório é um direito público e subjetivo, ele pode ter uma substituição pela palavra objetivo, de forma a confundir o candidato. Então, cabe destacar aonde essa palavra aparece, quais são o que que ela vem definir, porque isso é um diferencial. Advérbios. Advérbios como predominantemente, preferencialmente, prioritariamente, exclusivamente, são advérbios que aparecem com muita frequência na legislação para que se faça valer os direitos e as garantias, bem como alguns princípios. O que que é importante termos em mente na hora de uma prova? Observar se a utilização desses advérbios está correta. Então, é muito importante que se tenha esse olhar, né, nessas questões que aparecem o advérbio. Outro ponto importante, a troca de mercado de trabalho por mundo do trabalho, né? Então, o mundo do trabalho é o que geralmente aparece nas legislações, e a troca pelo mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho é um conceito muito mais ligado à questão do capitalismo e ao nosso mundo atual, essa questão de empregabilidade, de produtividade, ela não está relacionada com o conceito dessa educação para a cidadania. Então, a Constituição,
a LDB, aonde aparece a ideia da educação para o exercício pleno da cidadania e qualificação para o trabalho ou qualificação para o mundo do trabalho, não pode ser confundido com o mercado, que tem outra lógica, tem outro caminho, eh, a percorrer. Então, trago esse alerta, porque é muito comum acontecer. É público por privado, então, aonde há instituições públicas e privadas, ou a questão do direito público, pode ser substituído pelo termo privado, de forma equivocada, ocasionando um erro. E por último, onde há numeral, então, idade, carga horária, divisão de ciclo, questões na qual a legislação traz o número é muito importante, porque geralmente é onde ocorre diversas trocas. Um outro ponto que eu já especifiquei no conteúdo da aula é a questão de tópicos. Então, quando aparece tópicos separados por vírgula ou tópicos pontuados um embaixo do outro, é muito importante que você circule, destaque, porque são pontos que chamam atenção na constituição de uma questão, ok? Então vamos para a questão. Primeira questão que nós temos aí é uma questão da VUNESP, de 2023, do concurso de professor. Então, especificamente da LDB, no artigo 22, parágrafo único, são objetivos, princípios da educação básica. Então, aqui, primeiro, traz a legislação, traz um determinado artigo, porém foca no parágrafo único que constitui esse artigo e define como objetivos essenciais, fundamentais, né, e traz um vocábulo um pouco mais elaborado, da educação básica. Letra A, alfabetização plena e a formação de leitores. B, o letramento digital e a qualificação profissional. C, a apropriação cultural e a formação de cidadãos. D, o compromisso ético e o desenvolvimento da consciência coletiva. E a capacidade para o trabalho e a visão globalizada. Então, aqui eu trouxe alguns destaques, porque o que é mais importante nessa questão é o seguinte: ele traz elementos que são constitutivos da LDB, que fazem parte, porém não relacionados ao artigo 22. Então, ele traz elementos que fazem parte dos princípios, ele traz elementos que fazem parte das garantias, porém é o tipo de questão decoreba. Então, essa é uma questão que a VUNESP ainda traz, apesar dela apresentar algumas questões um pouco mais analíticas em alguns concursos, mas é uma questão que você precisa ter uma leitura atenta desse artigo e levando em consideração esses objetivos, né, esses objetivos essenciais. Então, é muito importante entender que a alfabetização plena e a formação de leitores é o que aparece como destaque no parágrafo único do artigo 22. Então, é muito importante porque é uma das definições das finalidades, dos objetivos da educação básica. Então, ele traz nesse parágrafo único a questão da alfabetização plena e a formação de leitores, que faz parte de um objetivo da educação básica. Então, é uma questão que a gente precisa estudar com cuidado, é o tipo de questão que dá uma desanimada quando a gente encontra, porque ela é muito, muito específica. Então a gente precisa ter esse olhar aprofundado, ok? Mas nem tudo são dores, como diz o poeta. Vamos para uma segunda questão,
que aparece na FUNCERN de 2022, que ela também determina um artigo, de acordo com o artigo 6º da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos. Aqui é muito importante, porque traz o artigo, especifica o dever, traz de quem é esse dever, então esse dever é dos pais ou responsáveis, e pergunta sobre efetivar a matrícula da criança na educação básica. Então vamos lembrar que a educação básica, ela é, né, obrigatória. Então, vamos observar quando, a partir de que idade essa educação básica é obrigatória, a partir de que idade que a matrícula é obrigatória, dos 4 aos 17 anos. E aí nós temos um grande porém, porque o que que acontece? De 0 ano de idade na creche. Então, aqui ele já traz para nós um item que pode nos confundir. Por quê? Porque nós já sabemos que a educação infantil, ela abarca do 0 até os 5 anos. No entanto, não é só a creche, ok? Porém, a forma como ele coloca esse item dá a entender que, a partir do 0 ano, é obrigatório, é dever fazer essa matrícula, e não é dever. Então, do 0 até os 3 anos, é facultativo aos pais matricular ou não essa criança na educação infantil. B, 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, aqui é uma situação que confunde o candidato, por quê? Porque traz a ideia do que precede, né, de legislações que precedem a LDB, na qual era obrigatório os pais matricularem somente a partir do ensino fundamental, porém ele traz os 6 anos, algo que é uma prerrogativa nova, porque vem a partir das diretrizes curriculares nacionais, que vai trazer o ensino de 9 anos. Então, aqui há uma confusão causa uma confusão em relação à idade e o ensino fundamental, porque nós sabemos que com essas leis de diretrizes curriculares da educação de 9 anos, do ensino fundamental de 9 anos, realmente a criança entra com 9 anos, ela é matriculada com 9 anos no ensino fundamental. Mas o que ele está perguntando no enunciado é o dever dos pais matricular a criança na educação básica. Então, não é no ensino fundamental. Então, a B seria correta se nós estivéssemos trabalhando só com uma questão em relação ao ensino fundamental e não em relação à educação básica. A alternativa correta, que é 4 anos de idade na pré-escola. Então, ele coloca a pré-escola por quê? Porque dentro da educação infantil, dos 4 e 5 anos, é atendido pela pré-escola. Essa criança é atendida pela pré-escola. No entanto, o que que nós já temos como base anterior que pode nos ajudar nessa questão? Que a matrícula é obrigatória, né? É dever dos pais a partir dos 4 anos até os 17 anos estar com essa criança regularmente matriculada. Isso consta na Constituição. Então, só para a gente ter esse alerta. E a 5, que tem uma distorção total aí em relação à idade e etapa. Próxima questão. Prova da Avanço SP, que é uma prova de educação básica. Avança atende várias, é uma banca que trabalha com vários concursos de prefeituras um pouco menores no interior. Educação básica 1, PEB 1. Então, de acordo com a LDB 9394 de 2026, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança de até 5 anos e seus aspectos. Aqui é o tipo de questão que pega o artigo, pega o trecho da legislação, traz no enunciado, tira uma parte e coloca as partes nas alternativas. Então, vai trazer o complemento desse artigo ou o complemento desse trecho na alternativa. Então, aqui precisa ter uma leitura atenta dessa questão, porque a gente pode ter uma confusão, porque ela traz um elemento essencial que a gente já memoriza, que é a finalidade do desenvolvimento integral da criança na educação infantil. No entanto, ela quer saber de nós em quais aspectos. Então, quais são os aspectos? Aí vamos para uma definição, é todos. Se é o desenvolvimento integral, vai considerar todos os aspectos. E aí, dentro disso, quando a gente olha para as alternativas, você tem lá físico-psicológico a partir da ação exclusiva da escola. Então, nós já sabemos que a educação infantil, ela considera uma complementação da ação da família. Então, ação exclusiva. Olha um modalizador aí que prejudica essa alternativa e a torna incorreta. B. Psicológico e intelectual a partir da ação da família. Então, considera que o desenvolvimento integral acontece por ação da família. A escola entra onde? Errada. C. Físico-psicológico integral a partir da ação da escola e da comunidade. Que esquece completamente da família. Então, essa criança, ela surge no mundo como se ela viesse de um ovo mágico, e aí a escola e a comunidade promovem o seu desenvolvimento integral, considerando os aspectos físicos, psicológicos e intelectuais. Então, olha aí como um pouquinho de atenção na leitura do item ajuda a eliminar, quando, pelo menos a eliminar uma alternativa quando a gente tem um pouco de dúvida. Então, essa aí que exclui a família, ela é praticamente inviável, porque essa criança não vem do limbo, né? Então, é muito importante ter isso em mente. Intelectual social a partir da ação da família e da comunidade, exclui a escola, então já elimina duas a menos para vocês pensarem, e físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por que que a gente tem que ter essa em mente? Não são só esses aspectos físico, psicológico, intelectual e social que são considerados, mas complementando a ação da família e da comunidade. Por quê? Porque entende-se que essa criança, ela vem para a escola, ela tem uma bagagem. Então, a escola vai complementar, ou seja, a educação básica na etapa da educação infantil vai complementar essa ação que já se inicia na família e na vida social dessa criança, na comunidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas análises, dessas questões. Tem mais questões para ser analisada, tem mais questões para serem discutidas. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, deixem um like que a gente vai deixar na plataforma aí no YouTube. Obrigada, bons estudos.